Hum. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição deste dia 27 de setembro. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao segundo programa de mais uma temporada do A Torto e a Direito. Hoje vamos falar sobre saúde, sobre os serviços de saúde e vamos também falar sobre as eleições em Itália e muito mais, naturalmente, porque há notas de abertura para o programa. Começo com o Alberto. Que notas trazes para o programa de hoje, antes de entrarmos na agenda propriamente dita? Olha, hoje não preparei nenhuma nota de abertura, mas posso, assim de improviso, salientar as manifestações no Irão que se seguiram à morte daquela rapariga de 22 anos que trazia o cabelo mal coberto e por isso foi presa e provavelmente espancada até à morte. Há muita gente no Irão que já não aguenta a pressão dos ayatollahs, daquele governo semi-medieval, corrupto, e há cada vez mais pessoas que não aguentam. E isso tem-se visto nos vídeos que nós temos, que as nossas televisões têm passado, que são vídeos amadores, obviamente, e em que se vêem raparigas em desespero a porem a vida em risco, a cortar o cabelo em público, de cabeleira totalmente destapada, etc. Coisas absolutamente pavorosas de se verem e ouvirem no século XXI. Da nota de abertura do Alberto Magalhães e para a situação que se vive no Irão, do qual temos relativamente pouca informação do que por lá agora acontece, concretamente sabemos que há os protestos e que há repressão sobre esses protestos, mas neste momento realmente não há muito mais informação do que isso. Passo para o Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. O Bento que está aqui no estúdio, mais perto. Que nota trazes para a abertura? Ou notas? Trazes para a abertura do programa de hoje? Trago notas. Dizer que, juntar só ao que disse o Alberto, a minha referência para com uma mulher capaz de tirar o lenço em público e levantá-lo, e custou-lhe a vida. Quem também nos deixou foi o Fernando Moital, um homem bom, a quem a cidade muito deve em termos de ideias, a quem a comunidade cigana, a quem ele muito bem chamava aquele grupo de gente que era obrigada a mover-se de um lado para o outro, eram os nómadas compulsivos. Fernando foi, as utopias ficam. Esta não gostava de ter feito, tinha duas. Uma com a aproximação pornográfica entre a nova direção do PSD e o Chega, com aquela manobra na tentativa de eleição de um novo do vice-presidente e depois com a conversa que se seguiu. E uma nota, e esta de alguma satisfação, já que o seu efeito não será muito breve, mas será mais breve do que se pensava. Putin acabou de reconhecer que perdeu a guerra. A partir do momento em que faz a mobilização de reservistas para uma ação especial militar, coisa que ele nunca disse que teria sido uma guerra, mas seja qual for o resultado, os resultados das guerras são sempre os mesmos, ninguém ganha guerras, toda a gente já as perde, a dizer que é o reconhecimento de que o Putin perdeu a guerra. As manifestações que continuam a surgir em todo o lado contra esta medida são o sinal de que finalmente o princípio do fim do czar Putin está a chegar. Das notas do Bento, que aqui deixou no início do programa de hoje, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, boa tarde, bem-vindo ao programa desta terça-feira. Ora, que notas quer deixar para a abertura do programa? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, boa tarde, Bento Anastácio, muito boa tarde também para os nossos ouvintes.
Eu associo-me à nota de pesar do Bento Anastácio pela morte do Fernando Moital, não por todas as causas que o Fernando Moital defendia, mas por aquilo que ele era enquanto pessoa. Portanto, enquanto amigo que foi, a universidade vai muito para além da relação que existe entre os docentes, os colegas e os alunos. E Fernando Moital tinha uma relação simpática comigo, eu também retribuí essa relação e, portanto, que esteja em paz. E a vida também tem disso, nós sermos confrontados com a morte. Outro académico, outro professor meu que também nos deixou, Afonso de Almeida, meu professor, descansa em paz também. E que descansem em paz todos aqueles que vão saindo e que nos tocam mais de perto. O meu amigo, o meu colega Valentim Alferes, o meu amigo António Alegria. Enfim, isto começa a estar apertado para nós e pronto, que todos estejam em paz e que os respeitemos as suas memórias que bem merecem. Ainda bem que no Irão as mulheres tiram o lenço e ainda bem que na Rússia o pessoal está também a começar a tirar o lenço. Podíamos também aqui relevar o crescendo de manifestação pela luta pela integridade e pelos ideais também do povo russo, que vai alastrar e que oxalá que vai crescendo e que seja uma forma de pôr fim a qualquer coisa da normal que está a passar-se e que põe em perigo a paz na Europa e eventualmente a paz mundial. Abstenho-me de comentar, não vou ter notas de abertura, mas abstenho de comentar o aspecto pornográfico que o Bento acha eventualmente da coligação entre o PSD e o Chega. O que eu digo é que nós chamaremos pornografia ou o que é que será em termos democráticos quando institucionalmente um partido votado tem direito a um vice-presidente e a tal democracia não aceitar que ele tenha. E isto, quer dizer, isto é a sublevação. Isto é a sublevação. Não, ele pode concorrer. Isto é a sublevação. Não é obrigatoriamente eleito. Tem que ter isto é a sublevação da democracia feita institucionalmente no Parlamento dito democrático. A democracia só joga quem respeita os jogos da democracia. Não, e quem é que dita? E quem é que são os democratas? São os que são ou são aqueles que dizem? São os que são. Outro? É que são. Pois é. Bem, das notas de abertura. São as novas democracias. Das notas de abertura do Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, entramos nos temas de agenda de hoje. Começamos por falar sobre o CEO do Serviço Nacional de Saúde. Depois de muita fuga de informação, o Governo nomeou Fernando Araújo, era um nome já falado, administrador do Hospital de São João no Porto, mas esta Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde vai fazer o quê e quais as funções de Fernando Araújo, existindo um Ministério e um Ministro? Alberto Magalhães, Fernando Araújo será a pessoa com o perfil certo para uma organização do qual ainda temos pouca informação? Ou o que é que nos podes dizer sobre ela? Eu não conheço o Fernando Araújo, mas pelo que eu sou dizer dele, quem o conhece e pelas notícias do São João do Porto, parece-me uma pessoa competente. Agora, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que foi agora criada, não sei, eu não tenho informações suficientes. Eu vou dizer a informação que tenho. É um instituto público de regime especial. O decreto-lei que eu queria explica que é composta por 5 órgãos, não se percebe bem que 5 órgãos, sendo dirigido por um diretor executivo, de quem estávamos a falar, e é um órgão com poder de decisão em 5 eixos: a integração da prestação de cuidados, o funcionamento em rede e referenciação, o acesso a cuidados de saúde e direitos dos utentes, a participação das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e governação e inovação. Isto diz muito pouco, não é? Depois também ficamos a saber que o diretor executivo passa a integrar o Conselho Estratégico juntamente com o administrador da Administração Central do Sistema de Saúde, a famosa ACSS, e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que se encarrega das compras e etc. Da parte logística, digamos assim. O próprio documento reconhece
que um dos fatores críticos para o sucesso da opção pela criação deste Instituto é o dos seus poderes e a relação com os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde e demais organismos e instituições do Ministério da Saúde. Isto é, tudo se vai jogar numa espécie de checks and balances, não é? Do balanço de poderes. Eu diria que falta aqui ainda um poder que é exterior ao Ministério da Saúde, que é o Ministério das Finanças. Portanto, o que é que vai acontecer? Se a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde vai ser alguma coisa de nova e estruturante ou não, depende muito da relação de forças com o Ministério das Finanças e com a Administração Central do Sistema de Saúde, sobretudo. Mas também com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e das aquisições, etc. Se isto é, ou vai ter dinheiro e poder para substituir pessoas e para, por exemplo, acabar com as ARS, ou não, ou vai continuar tudo na mesma, ou pior, com mais confusão. Bento Anastácio, passo para ti. O Alberto deixa várias questões. Uma, se vai ter poder. 2, se vai ter dinheiro. Deixa até aqui a questão da reorganização dos serviços de saúde no território. O que é que tu nos podes dizer sobre este serviço, sobre este novo centro executivo, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde? Esta direção. Este CEO e companhia, eu começo logo por embirrar com o nome, mas isso é só mau feitio. A direção executiva, um diretor executivo. Sim, por aí. Eu li só uma vez rapidamente o decreto e eu tenho sempre mau feitio ao ler decretos, porque às vezes vejo lá coisas que lá não estão ou que estão e eu não devia ver. Eu tenho a ideia, uma que não tenho dúvidas nenhumas, é que isto é a demonstração de que as ARS não servem para nada, nunca serviram para nada e só complicam. Este CEO vai ter mais poder que o próprio ministro, já que pode demitir direções de hospitais, coisa que o ministro não pode. Eu não consigo perceber muito bem aonde é que começam os poderes do ministro e onde é que acabam os poderes do CEO. A única coisa que se sabe é que ele responde politicamente perante o ministro. Ponto. Sendo um instituto público de regime especial, e eu detesto regimes especiais. A transparência acho que é muito linda e os institutos devem ter todos a mesma transparência e isso do especial deixa sempre de pé atrás. O que faz com que seja dispensado de muitos dos formalismos da administração pública. E, portanto, também por aqui não sei muito bem como é que é. Depois articula tudo e todos. Articula o Infarmed e articula toda a rede hospitalar e todos os abastecimentos, esta coisa toda. Então, e o ministro faz o quê? Então, e são precisos secretários de Estado para quê? As RS ficam cá a fazer o quê? Só distribuir taxas por amigos? Ou vão ter alguma coisinha para fazer? Das coisas que eu aliviei, acho que a única coisa onde ele não que ficou fora da alçada deste cargo, que uma coisa é o cargo, depois há a pessoa, e sobre a pessoa direi já que não sei, não conheço, mas parece-me ser um profissional de mão cheia, portanto deixemos o homem trabalhar e depois falar-se-á. Quer dizer, ele coordena unidades territoriais, então, mas o que é que ao fim e ao cabo este CEO não faz? Provavelmente apenas não participará nos conselhos de ministro. Ou só se for lá título de convidado. Porque de resto, em bom rigor, controla tudo. Dinheiro, pessoal, estabelecimentos, pessoal médico. Não sei, não recordo nem agora se vi em relação ao pessoal administrativo. Acho que o pessoal administrativo é a única coisa que lhe fica fora da alçada,
Portanto, eu espero que, entretanto, seja conhecida a Comissão, os regulamentos, os estatutos, essas coisas todas, que só chegarão em janeiro. Mas, de facto, tenho muitas dúvidas sobre, sobre isto, a não ser que isto seja o início da reformulação e da estruturação completa do Ministério da Saúde. Se é por aí, a ver, vamos. Que uma estruturação dos serviços todos do Ministério? Uma reconversão completa dos serviços, deixa de fazer sentido haver ARS, portanto, tudo que vinha por aí, portanto, depois um outro CEO, sei lá, para a saúde corrente, que ficaria com os centros de saúde, com os cuidados primários, com tudo que não tivesse a ver com a estrutura hospitalar, não sei, não faço ideia. Mas isto poderá ser tudo, ou, como diz o Alberto, poderá ser nada. Vamos saber o que é que pensa o Ricardo Freixal sobre este assunto, sobre a criação desta Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e desta nomeação de Fernando Araújo, um nome do qual se falou bastantes vezes antes de ser oficialmente anunciado. Ou seja, aqui a fuga de informação não deitou por terra o nomeado, ou o potencial nomeado. Ricardo. Só uma coisa, desculpa lá. Eu acho que este cargo, e vou arriscar dizer, foi criado uma estrutura para que uma pessoa viesse resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, qual Dom Sebastião daqui dos nossos serviços de saúde. Ricardo Freixal. Dom Sebastião, não. O Mourinho. O Mourinho da saúde. Bom, com coisas sérias não se brinca. De facto, a criação de um órgão tão especial, desde logo nos seus princípios, na especialidade do seu estatuto, na complexa pirâmide da organização, da orgânica. Bom, e depois, em toda a abrangência que ela vai ter no que diz respeito ao sistema da saúde, das duas, ou estava tudo por fazer, estava tudo mal, e tem que ser tudo reformulado, como disse o Bento, e feito de outra maneira, ou então isto é como, não quero pensar, como o Bento disse, que é qualquer coisa para que alguém superintenda, independentemente da sua competência, que não conheço o senhor, nunca tinha ouvido falar nele, mas o que é facto é que para nós, o que nós queremos, cidadãos, vamos lá ver, muito objetivamente, isto transcende o cidadão mais desinformado e transcende-me a mim, que sou pouco mais informado do que o cidadão mais mal informado ou mais desinformado. Isto transcende-me em tudo. E a complexidade organizacional do Instituto, tão especial, deixa-me aqui de boquiaberto. Ou seja, ou está tudo por fazer, ou está tudo mal feito. E como é que é agora? Isso era necessário? Não haverá solução dentro do quadro gestor, entre as ARS, entre os administradores hospitalares, entre os cargos de Estado do Governo, as direções gerais? Não haverá maneira de dar a volta a isto? É preciso criarmos um novo instituto com uma pirâmide com cinco organizações dessa pirâmide dependentes, do topo dessa pirâmide dependente, para que a saúde... Bom, se isso resultar benéfico para o Sistema Nacional de Saúde, e ao fim e ao cabo para a saúde de todos nós, oxalá que sim. Mas, vamos lá ver, é necessário, é que isto é muito. E aquilo que nós vemos, e isto depois é transversal aos outros setores. E é transversal aos outros setores e muitas vezes não resulta favoravelmente aos serviços que têm que se prestar e dos quais nós estamos todos desejando que funcionem bem. E isto é o tornar uma máquina cada vez mais complexa, não só no sistema da saúde, mas cada vez mais complexa, cada vez mais pesada, cada vez mais onerosa e, infelizmente para nós, cada vez menos eficiente. E esse é que é o grande problema. Que se criem institutos com estatutos especiais ou para-especiais,
com pirâmides mais ou menos complexas, mas que eles funcionam. E oxalá que este venha pôr saúde e ordem na saúde para que todos nós possamos beneficiar deles. Agora, de facto, é de uma complexidade, de uma quase que obscuridade nos princípios, na fundação, na organização, nas pessoas, que nos deixa a todos ou seja, é mais um. É mais um. Eu quero dizer, eu não quero aqui ironizar, tenho todo o respeito pelos órgãos de funcionamento das instituições, olha, nomeadamente pela minha universidade, tem uma estrutura orgânica pesadíssima, e lembro-me, obviamente, no tempo do saudoso professor Áureo de Azevedo, o administrador e o almoxarifado quase governavam a coisa. Eu sei que a universidade hoje está muito maior, está com um regime de manutenção e de organização de escolas completamente diferente, mas são estruturas muito pesadas, cada vez mais pesadas, e que às vezes não têm o seu produto, o seu resultado, um produto de melhor gestão, de mais, olha, no caso de mais saúde, de mais educação e de mais tudo do melhor para nós todos. Queria perguntar ao Alberto, numa ronda final sobre este tema, se esta organização vai tirar também pressão, também terá a função de tirar pressão ao próprio governo, ao próprio Ministério, porque face a alguns problemas, se calhar alguns deles, ou as demandas para solucionar alguns problemas, deixarão de ser direcionadas ao Ministério, mas sim esta direção executiva. Será isso? Tudo é possível com António Costa. É possível que seja isso, mas isso, então teríamos que lamentar que o dinheiro do Estado sirva para essas manobras de ocultação de responsabilidades. Espero que não seja isso. Espero que haja um intuito realmente de organização do Serviço Nacional de Saúde por trás desta reorganização. Espero eu. Nessa visão tecnocrática, impõe-se sempre a política, Bento. O que é que irá ganhar aí? Será a visão tecnocrática que irá fazer a tal reforma que o Alberto está aqui já a antecipar e que tu dizias, não sabias se seria propriamente para isso, ou não terá poder suficiente para... Poder ou até legitimidade para fazer isso? Legitimidade pode ter legal, mas... Pois, mas é que e no que é que isso depois, depois no que é que isso resultará quando temos problemas concretos, por exemplo, faltam profissionais para um determinado turno e não podem ser mobilizados de outro local para combatar num outro sítio, sem ser através da contratação externa de profissionais tarefeiros, digamos assim, etc. Isso é um dos problemas mais conhecidos. Há outros que nós não conhecemos tanto cá fora e que só conhece quem está dentro dos serviços, naturalmente. Não é? Nós temos que voltar um pouco atrás. Nós temos porque as coisas não caem do céu. Nós tivemos durante o governo de Passos Coelho, por imposição da Troika, por herança do Sócrates, eu não estou aqui a dizer que a culpa é do PS ou do PSD, foi o que aconteceu. Houve a entrada da Troika, houve falta de contratações, houve restrições na administração pública, e nós temos um corte geracional. Nós temos um dos problemas que nós temos nos serviços de urgência tem a ver com a idade dos médicos que estão ao serviço e que já não podem fazer bancos, e depois, a seguir a esses, temos médicos, mas não têm ainda a especialidade acabada. Porque nos falta aí uma geração. E não se substitui uma geração de médicos por decreto. Eu admito, e sei que o CEO fez um trabalho notável no hospital, mas não fez milagres. Milagres é outro departamento. Portanto, e substituir uma geração... E esta é tal coisa, que não se fazem médicos de hoje para amanhã. E, portanto, vamos continuar a ter, durante mais anos ainda, este problema, porque não é apenas um problema técnico, é um problema demográfico. E com problemas demográficos não há nada a fazer. Nós não temos... houve fecho dos números clausos para as universidades, houve menos médicos formados, e depois isto é pescadinha de rabo na boca.
Antes, nós estamos a pagar o que aconteceu há 10 anos. Porque nós temos a mania de que e o que nos tem governado é ao curto prazo. É para resolver o problema de hoje. Amanhã quer lá saber. E isso depois paga-se. E no caso da saúde estamos a pagar, assim como estamos a pagar na educação, que temos só professores velhos e em fim de carreira e alunos sem aulas. Tudo isto é reflexo do que aconteceu há 10 anos. Eu espero que a medida que o governo toma hoje seja uma medida boa e que nós daqui a 10 anos possamos dizer que fixe foi criar aquele super instituto. Ricardo Freixal, para concluir então este tema, será que vamos ter aqui uma organização que consegue na prática comatar e agilizar estes procedimentos e estes processos entre hospitais, direções, administrações regionais, centros de saúde? Será que vai ter poder para até mobilizar profissionais de uns setores para outros? Ou seja, criar provocar uma reforma que possa melhorar o desempenho dos serviços de saúde, também aliviar a própria pressão que os serviços têm e que os profissionais que aí trabalham têm todos os dias? Luís Matias, como disse o Bento há pouco, tocou quanto a mim no ponto fulcral, as casas não se podem começar pelo telhado. E, portanto, é uma pedrada apenas no charco quando se cria, enfim, uma comissão executiva que pode ter todos os princípios ou toda a boa intenção, mas que se não for articulada, o Bento disse, quer dizer, hospitais, nós fazemos hospitais, mas os hospitais não são só as paredes. Tem que ter massa crítica, tem que ter capacidade de analisar, tem que ter médicos, tem que ter auxiliares, tem que ter enfermeiros, tem que ter administrativos, tem que ter tudo isso. E aqui também, no que diz respeito à saúde, a saúde não vale de nada se não tiver médicos. E se as universidades não fizerem, e se a política de educação não for correta, e depois não é só, Bento, como disse o Bento, não é só os números clausos, não é só o número de vagas que se estreita ou que cresce, é também toda a conjuntura, toda a universidade. E de facto não há isto. Eu penso que isto acontece em todas as universidades, não é um problema aqui, eu conheço melhor a minha universidade, mas não há, de facto, há muito pouca renovação. Depois há as apostas, hoje está muito na moda, as apostas em estratégias muito específicas. Não pode ser, porque de facto as universidades não fazem só, e não têm que fazer especialistas, fazem sobretudo massa crítica e capacidade para interagir e para atuar no mercado de trabalho a posteriori, mas não, quer dizer, tem que haver as políticas não podem ser apenas locais, nem institucionais localizadas no espaço e no tempo. Tem que ser políticas que sejam globais, que olhem para o país como um todo. E isto ao nível da saúde, porque, quer dizer, agora o problema da saúde, passou o verão, foi o problema dos fogos e da prevenção dos fogos e das comissões que se criam do CODE e do CODE não sei quê, e do Ciresp e do RAC, passa o termo, tudo isto. E depois na prática, quer dizer, continua a haver cada vez mais fogos e cada vez com mais pressão. E aqui, infelizmente para nós, há cada vez mais entropia, mais desorganização e nós temos cada vez menos capacidade para nos valermos dos serviços de saúde. Vamos e então isto, de facto, não vai só para ver, vai com estratégias. E há bocado Alberto Magalhães disse muito bem, é tudo possível com António Costa, é tudo possível, essencialmente o bizarro. Vamos aguardar para ver então. Mas eu queria sim, Alberto, só dizer uma coisa rapidamente, claro. dar uma nota também de otimismo para não ser tudo pessimista. Eu acho que a nota de otimismo é esta. Isto está tão mal que para pior não pode ir. Alberto Magalhães, eu tremi todo quando o Alberto Magalhães disse isto e vai-me zancar e vai-me dar aqui nas orelhas, mas não deu, não. O pior não pode ser, não é? Deste primeiro tema. Isto hoje é mesmo a torta e a direita, Luís Matias. Deste tema da saúde, passamos para um tema internacional, as eleições em Itália, que decorreram durante o fim de semana e que resultaram na vitória do partido Irmãos de Itália, classificado como partido de extrema-direita ou de direita radical.
Não sei muito bem em que categoria é que o colocamos, ou se isto não quer até mesmo dizer a mesma coisa. Pela primeira vez, o governo italiano deverá ser liderado por uma mulher e ela é precisamente a líder deste partido. O tema é-nos trazido pelo Alberto Magalhães, mas eu até já falei demais porque não quero condicionar nada. Qual é o ponto de partida do Alberto para as eleições em Itália e o tema que ele nos traz para debatermos? Olha, eu quando penso na política italiana, há muitos anos, penso sempre no Obelix. No Obelix que exclama em muitos livros do Asterix, o Obelix tem sempre aquela expressão de admiração completa quando exclama: Ils sont fous, ces Romains. Eles são malucos, estes romanos são completamente doidos. E é de facto aquilo que me ocorre sempre que se fala de política italiana. Os italianos são um povo difícil de perceber do ponto de vista político. Eu lembro-me que nos anos 70 seguia a política assim ao longe, claro, como um jovem, e havia 3 partidos dominantes na Itália: os democratas cristãos, os comunistas e, mais pequenino, os socialistas. Eram 3 partidos que dominavam a governação italiana. Esses 3 partidos, 10 anos depois, praticamente não existiam. Tinham desaparecido completamente. E em seu lugar, surgiram os partidos que não dá para entender. Não dá para entender. Um partido fundado por um palhaço, um partido antipartido, chamado 5 Estrelas, que começou por ser ao ser dito de extrema esquerda, mas também já se uniu à extrema direita e não se percebe nada. Um partido televisivo berlusconiano, o Berlusconi, que já é uma múmia, embora ainda viva. Força Itália, um partido nascido na televisão e que não tem o mínimo de pés nem cabeça, não se percebe o que é que eles defendem sequer. Já apostaram num partido separatista, a Liga Norte, que agora deixou de ser Norte e passou a ser simplesmente Liga, do Sr. Salvini, que é um partido de extrema direita, mas que se diz de centro, não se percebe nada. Agora, em relação a estas eleições, quem ganhou também não se percebe o que são. É uma coligação que se diz, dela própria se diz de centro-direita. E, no entanto, tem os partidos, praticamente os partidos todos, tem lá um partido pequenino chamado Nós, os Moderados, ou qualquer coisa assim, parecida, mas os 3 partidos dominantes, o partido da Liga, a Força Itália e o partido dos Irmãos de Itália, são partidos de extrema-direita ou de direita radical. Portanto, não se percebe onde é que está o centro-direita. E é isto. Agora vamos ver o que é que a Meloni faz ao nível europeu. A Meloni e os seus amigos, claro. Já falaremos sobre isso. Para já, Bento Anastácio, que análise fazes tu este resultado eleitoral? Partindo aqui também da análise feita pelo Alberto Magalhães e à realidade política de Itália, que realmente é peculiar. É peculiar, bem. Um país que teve mais de 70 governos desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um país que tem um governo por ano. É um média, governo por ano. Não é? Em média. E que tem, entre outras coisas, que o indivíduo que foi o primeiro-ministro mais tempo foi o Silvio Berlusconi. Foi primeiro-ministro 7 anos. Portanto, é este país que nós estamos a falar. Um país que não tem nada a ver o norte com o sul, não tem nada a ver coisa nenhuma, mas este surgimento em força e maciço e perigoso da extrema-direita põe em causa muito dos valores que nós conhecemos e tínhamos dado como adquiridos na Europa liberal, burguesa da União Europeia, que aí estão em causa. Uma coisa que alguém não esperaria ver no século XXI é a questão do aborto,
voltar a ser questionado e voltar a ser provavelmente penalizado. Nós temos um governo que tem como base nas suas promessas o ataque aos direitos de minorias. Tem no seu programa o fim de apoios sociais básicos aos cidadãos italianos, a restrição aos refugiados e a perseguição aos migrantes. Do mal ou menos, houve alguém que conseguiu lá pôr as duas palavras, porque senão são coisas bem diferentes e que deixa toda a gente preocupada. Tem um provável ministro da Administração Interna, sobre o qual pende um processo judicial internacional por violação dos direitos humanos. Há uma soma de coisas que é de deixar toda a gente preocupada. Eu penso que o Vladimir Putin terá aberto 2 ou 3 garrafas de vodka para celebrar o dia, mas não. Desse resultado já nós estamos todos a pagar. O euro nunca chegou a uma cotação tão baixa. E nós compramos aquilo com que comemos e que atestamos os nossos depósitos e aquecemos as nossas casas com euros, e isso está complicado. Vamos ter problemas nas políticas europeias, com gente como o primeiro-ministro da Hungria ou da Polónia. Esses não beberam só 3 garrafas, foi uma orgia total, ao saberem dos resultados, já que esta corrente nacionalista que começa a chegar a várias partes da Europa é preocupante. A isto junta-se os resultados também incompreensíveis da Suécia, se bem que, apesar de ter sido o partido mais votado, não é claro que os neonazis suecos cheguem a formar governo. Ver, vamos, mas não, estes ventos que agora correm não são bons ventos para a Europa, não são bons ventos para a civilização, não são bons ventos para os direitos do homem. Ricardo Freixal, passo para si destas eleições em Itália, que análise faz aos resultados e esta vitória de um partido que até há pouco tempo nunca tinha estado no poder. A líder, sim, fez parte de um governo, mas não propriamente este partido, pelo aquilo que pude apurar. E que este partido é uma dissidência da Liga, e foi o único que não entrou no governo do Draghi, onde era, na prática, a única oposição. Mas em 2018, o partido, os Irmãos de Itália, em 2018 tiveram 4%. 4%. E agora tiveram 26% ou 25%. Exato. Ou seja, era o único partido que estava na oposição, Ricardo. Exatamente. Estava contra. Bom, eu não conheço, não sou capaz de fazer, aliás o Alberto Magalhães já fez, aqui uma análise às diversas forças partidárias dentro do xadrez político, do xadrez onde se move a política italiana. Não sou tão pessimista quanto o Bento, não sou futurista no dizer o que é que vai acontecer. Não temo, neste momento, não temo. Acho que a humanidade não sofre neste momento de perigos com políticas eventualmente apelidadas de direita, de ultradireita, como sofreu durante o século passado. Acho que a conjuntura é completamente diferente. Aquelas que nos preocupam hoje são muito mais aquelas ditas de esquerda, se calhar, eventualmente, do que estas ditas de direita. E consigo remeter-me, em termos de interpretação, para os resultados das eleições, como o surgir de novas tendências. Muitas vezes eu tenho transportado para aqui a minha ideia simples, de cidadão anónimo, bom, agora aqui de comentador, de que há aqui um cansaço das políticas mais ortodoxas,
das políticas, das formas mais convencionais de fazer política, e as pessoas hoje em dia são frontalmente contra determinado tipo de políticas que as afrontam e são muito mais a favor de princípios que muitas vezes são transversais aos diversos quadrantes. E eu acho que esta volta nas eleições, os resultados, no fundo, os resultados das eleições italianas, é um pouco, se calhar, um passo à frente naquilo que é a necessidade que as pessoas têm, porque não se revêem no bolor, no bolor, no bafio, e naquilo que tudo de mal que uma política convencional, ancestral, ou como herança de uma forma ancestral de fazer política que nos preocupa, que nos afronta e que não nos governa bem, as pessoas não estrabuchar, as pessoas querem novas formas de mandar, querem novas formas de organização, querem ter acesso a novas formas de pensamento, de ação, e estes resultados destes partidos que aparecem, e eu estou farto de dizer que há um espaço enorme para que surjam novas tendências, novas formas de fazer política, para que os partidos sejam uma coisa diferente daquilo que têm sido até aqui, e se calhar o resultado destas eleições italianas é um pouco disso. Não sei, vamos esperar para ver, mas não, quer dizer, não estou reticente, não, estou expectante. Agora essa questão, mas é uma extrema-direita, é uma radical. Não, isso acabou, até porque hoje temos formas de contrariar essas tendências. E, portanto, o que há, sim, nitidamente, é vontade das pessoas votarem noutras coisas, noutras pessoas, noutras ideias, noutras estratégias, e isso pode ser que seja bom para nós. E aí os princípios eu não os colo, defendo muito isso há muito tempo, eu não colo aqui os princípios à tal direita convencional, à esquerda convencional, não. Há princípios que muitas vezes são transversais às várias tendências e, portanto, esses é que fazem falta para nos governarem bem e para nos orientarem bem. E o quadro, e espero que a Europa, o mundo e, primeiro que tudo, os italianos beneficiem enfim, desta forma, expressão de voto, que é uma expressão de voto dos votantes, do povo. O povo votou. Deixamos cá agora de histórias, não está todo maluco, não é? Votaram em consciência, com certeza, não é? Embora sejam italianos, não é? Do Ricardo passo ao Alberto. O Alberto ia iniciar ou lançava a dúvida de como é que este partido se iria relacionar com as instituições europeias, o que é que iria defender a nível de política internacional. Estou eu aqui a estender até para esta questão da guerra na Ucrânia. Alberto Magalhães, a Meloni tem dito sempre que era absolutamente contra a invasão e defendia o Estado ucraniano neste conflito, mas será que será assim no futuro? Perante os seus aliados de governo? Já vamos ouvir o Alberto Magalhães, que já irá ligar o microfone e já o ouviremos. Sim, então. Agora sim. Não, microfone aberto, tá? Realmente a Giorgia Meloni é anti-Putin, mas o Berlusconi e o Salvini, os seus colegas de coligação, são putinescos. São muito putinescos. Mas aparecem reduzidos a 8% e 9%. O que não augura nada de bom para a estabilidade do anunciado governo de coligação. Ou seja, não parece, à primeira vista, não parece que este governo da senhora Meloni vá durar muito mais do que a média dos governos italianos. Se durar um ano, já me parece demasiado. Em relação à Europa, a Europa vai enfrentar algumas dificuldades com este governo, como desde já se pode adivinhar. Em primeiro lugar, por causa da política de migrações. É provável que o Salvini queira voltar a ser ministro do Interior e queira voltar a impedir o desembarque de migrantes em Itália, e isso vai ser um campo de batalha dura com a Europa. Mas devo já dizer também aqui que neste particular
me parece que a extrema-direita italiana tem alguma razão. Ou seja, o resto da Europa, por exemplo, os vizinhos franceses não quiseram importar nenhum migrante, mas a Itália é obrigada a receber todos aqueles que lá chegam. Mas os vizinhos não são obrigados a ficar com nenhum. E isso parece-me uma má política europeia. Portanto, se é verdade que a Europa no seu conjunto precisa de migrantes, também é verdade que há sítios da Europa onde já há muitos migrantes e há sítios na Europa onde há poucos migrantes. E a distribuição dos migrantes e dos refugiados tem que ser mais homogénea e tem que ser mais distribuída por todos, o encargo. Portanto, é verdade que a Giorgia Meloni vai depender brutalmente dos dinheiros da Europa. O PRR italiano é o maior dele todos, são centenas de milhares de milhões de euros que o PRR reservou para a Itália. E vamos ver se isso chega para manter a Giorgia Meloni nos limites do razoável em relação a outras políticas. Segundo o público, a Meloni vai apostar no politicamente incorreto. Isto é, vai começar com as provocações ao politicamente correto, começando com a política de migrações, mas com o aborto, com as lutas dos homossexuais e dos transexuais, por aí. Isto é, com as minorias, vai atacar por aí, que é uma coisa que não precisa de do dinheiro da Europa para isso, em princípio. Agora, esta questão dos fascistas, reparem bem nisto. Os próprios identificam-se como uma coligação de centro-direita, mas cá fora eu já ouvi jornalistas portugueses dizer que eles são de centro e extrema-direita. Centro e extrema-direita. Quer dizer, há aqui um salto desde o centro para a extrema-direita. O que me parece é que andamos a chamar fascistas a muita gente. Provavelmente não serão fascistas, mas serão, como diz a senhora Meloni, pós-fascistas. Pós-fascistas. Serão mais populistas. Pós-modernos, não? Exatamente, nesse sentido. Populistas, nacionalistas, com uns cheirinhos aqui e ali de fascismo, mas muito pouco. Fascismo muito pouco. Veremos o que é que acontece. Estou expectante. Eu acho que não vai durar muito o governo, mas pode ser que me engane. Bento Anastácio, será este o caminho do governo italiano com a primeira implementação das tais políticas contra o politicamente correto, digamos assim? Que é uma questão que aqui até é ambígua, porque sendo politicamente correto, não sendo politicamente correto, como é que ganha eleições, não é? Quase se pode fazer essa pergunta. E a relação com a Europa, não é? E a relação com a Europa. Se não ser politicamente dá para Olha, eleições, eu vou me candidatar. Luís Matias, deixa-me só fazer aqui um parênteses antes do Bento começar. Porque realmente isto é um problema também de lógica, não é? Se os fascistas ganham por causa das desigualdades, como é que os fascistas têm o voto daqueles setores mais pobres da sociedade? O Lupen, o vovô Marcos explicou isso do Lupen proletariado, mas eu não vou perder tempo. Qual Lupen proletariado? nem vou moer os nossos ouvintes com isso. Não, Lupen proletariado uma figa, pá. Não vou moer os nossos ouvintes. Quer dizer, os pensionistas e os gajos que vivem aqui do Resi são Lupen proletariado. Eu disse que não ia chatear os nossos amigos. E o Partido Comunista anda a defender o Lumpen proletariado. Não, o Lumpen é outra coisa. Já não tem proletariado. Mas deixemos isso. O que eu há pouco falei nesses problemas que a nível interno se vão pôr, e aí serão questões que os italianos terão que resolver na rua, defendendo os seus direitos. Se ficarem à espera sentados que nos seus debates de redes sociais,
bem podem ficar descansados. Em relação às questões europeias, estes resultados em Itália e também um pouco na Suécia, eu acho que se refletem a má gestão e a forma como está a ser feita da União Europeia. Nós temos uma União Europeia que está a tornar a Europa num Estado federal, sem perguntar nada a ninguém, e que deixa algumas das pessoas um pouco chateadas com a coisa, já que começam a não ter paciência para aturar tudo o que vem de Bruxelas sem poder dizer nada, em países como, por exemplo, os países do Sul, que têm a ver com questões importantes como o déficit, a dívida e a possibilidade de investimento público que se põem. E, com isso, põem em causa a própria economia dos países e a própria independência nacional. E isto também pode ser, por aí, um grito de alerta para a União Europeia de que não sou fã, como toda a gente sabe. Nós vamos vai-se criar um bloco, de facto, entre a Polónia, a Hungria e a Itália, e dizer que quando estamos a falar da Itália, estamos a falar da terceira economia da União. Não estamos a falar ali de Malta ou de Portugal, estamos a falar de uma outra coisa, que vai criar moça nas votações, que tem um outro peso em termos de número de votos, já que é, para ser simples, no Conselho Europeu, nós vamos ter aqui alguns bloqueios no desenvolvimento da Europa, sobretudo na área social. Estas pessoas ainda não entenderam que a Europa está em declínio demográfico irreversível e que sem a importação de gente não irá sobreviver. É claro que isto não deixa muito satisfeitos alguns setores de opinião, alguns setores ideológicos, por aí, mas são factos, não há outra volta a dar-lhe. Não é com políticas de 50 euros para os filhos que a coisa se vai mudar. Portanto, também eu penso que o centralismo... Mas também não é importante lupen aos molhos que a coisa vai melhorar. Não. Os lupens normalmente não se importam porque nem sequer mobilidade têm, mas isso é outra questão. Não há lupen que chegue à Alemanha ou à Itália vindo do Líbano ou do Afeganistão. Isso são outras questões. Eu, tanto penso que neste tempo pós-pandemia, agora com a guerra, com limites brutais ao crescimento económico dos países, vai ser terreno fértil para o crescimento desta área política. Acresce a isto o que vem sempre com a questão de quem vem de fora e com o estranho, que é o medo. E não há nada que mais favoreça o voto em quem apela ao autoritarismo que o medo não real, o medo imaginário criado pelo estranho, pelo outro, pelo que aí vem. Para concluir o tema, Ricardo Freixal, como é que este governo se irá relacionar com a Europa? Será de confiança, digamos assim? A própria Presidente da Comissão Europeia tinha lembrado que existiam mecanismos para que as regras fossem cumpridas, nomeadamente numa alusão ao financiamento, por exemplo, do PRR, e as regras que são necessárias cumprir para receber dinheiro da União Europeia. Isso é para a gente, não é para os italianos, nem para os franceses, nem para os alemães. Pá. Que comentário faz e como é que acha que esta nova coligação italiana se irá relacionar com a Europa? Bom, eu quero aqui por aqui uma ressalva àquilo que o Beto acabou de dizer, que eu acredito que estes resultados das eleições em Itália resultam de uma política obscurantista e do obscurantismo e das pessoas não saberem onde é que estão a votar. Não Portanto, disse não acredito nisso. Bom, mas pareceu. Não disse isso. Pareceu-me. Ou que eventualmente as pessoas. Eu seria incapaz de chamar atrasados mentais a 20% dos italianos. Quer dizer, não. 20 e mais. Bom, de qualquer forma.
Eu sou O que é que- arrogante, o que mas é não que- chega o tanto. que é que vai acontecer? Não, Bento, não chamo, não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com pontos de vista, não. Não, isso Mais é ou menos. arrogância, não é ponto de Não, vista. pontos de vista. Bom, Eu, te- o que é eu que vai pensar melhor acontecer? que 20% dos italianos. Desculpa, que é que- Ricardo. Eu pensar melhor que 20% dos italianos é arrogância, ponto. Não, o que é que vai acontecer à Europa? A Europa é uma organização de Estados e, portanto, a política europeia vai ser aquilo que os Estados-membros em colégio entenderem que ela seja, independentemente de haver dominância de uma outra força ou de uma outra facção na determinação das políticas da Europa. Agora, quanto mais alterações existirem resultantes das eleições nos Estados, mais sensível terá que ser a política europeia a todos os interesses, inclusivamente daqueles que neste momento são tidos como periféricos ou como menos influentes. E, portanto, eu que sou um eurocético, em alguns aspectos, estou desejando que uma boa confusão aconteça e que dessa boa confusão saiam pilares fundamentais que sejam interessantes para todos nós, inclusivamente aqueles que não pertencemos àquela elite que o Bento aqui disse, que o dinheiro que ia para os alemães, para os franceses e um pouco mais, não é? E, portanto, oxalá que isto tem que começar de baixo. E quando há bocado falaram em fascismo, se formos à história, estas forças que se notabilizaram pela intolerância foram buscar maiorias, mas começaram muito de baixo, começaram na revolta do povo, na má condição social, na revolta contra as políticas e contra um certo status quo que os revoltou. E se calhar a Europa tem que passar um pouco por isso também, porque de facto poderá ser esta política e esta política europeia não está visto não agrada a todos e se calhar um dia qualquer tem que ser de baixo para cima. Tem que começar na rua, Bento, tem que começar na rua. A senhora Moloni não usa lenço, não usa nada disso. Chegou ao poder por força de quê? Do capital político que fez com que as pessoas conseguissem votassem nela e nas forças que ela representa. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas para já, independentemente aqui, eu não quero estar aqui focado na direita, numa certa direita, não interessa analisar isso para já. O que interessa é que há novas tendências que vencem eleições e isso pode ser uma viragem nesta política da qual muitos de nós com a qual nós não nos revemos e da qual muitos de nós estamos fartos. Desta análise às eleições em Itália pelo Ricardo, o Bento e o Alberto Magalhães, chegamos assim ao final do A Torto e a Direito, já estamos mesmo a atingir o nosso tempo. Quero agradecer a vossa participação. Hoje falámos sobre as eleições em Itália, a nomeação de Fernando Araújo para o CEO do Serviço Nacional de Saúde e, claro, ainda de outros assuntos que abriram este A Torto e a Direito. De hoje a uma semana voltamos, precisamente na véspera do 5 de outubro. Quem sabe se não falaremos sobre a República. A República. Não seria propriamente uma surpresa. O encontro está marcado consigo, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. De hoje a uma semana aqui na DNFM. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.